O Caminho de Santiago, eu acho que é importante falar, ele não é necessariamente uma peregrinação espiritual, religiosa, tá? Ele é muito democrático no sentido de eu posso ir lá com um desafio físico, por exemplo. Tinha gente lá que eu ouvi que estava lá porque queria se desafiar, de andar bastante, Curte curtir trekking. o trekking e beleza. Tinha gente que estava lá para superar traumas, para superar alguma dificuldade. Tinha gente que estava lá para se encontrar espiritualmente. Tinha gente para se encontrar na vida. Então, o caminho, eu acho que ele abraça todo mundo que quer refletir, que quer estar lá, entregue naquela experiência, independente de religião, se você é católico, se você é espírita, se você é umbandista, se você é muçulmano, tanto faz. A caminhada é de introspecção. Querendo ou não, você fica 4, 5 horas andando por dia. Aí você fica E vários dias, né, vários filho? dias seguidos. Então você olha pra dentro e fica lá, dentro de você durante algumas horas até e vivenciando as experiências que são maravilhosas. Pro pessoal ter uma dimensão do que esse caminho, assim, eu digo, não tô nem entrando na parte mais espiritual, mas o caminho, assim, quantos quilômetros você fez, assim, em quanto tempo, assim? Foram 820 quilômetros, eu fiz em 45 dias, tá? O comum é 35, tá? Porque eu fiquei doente 10 dias, assim, 6 dias de cama, assim, tendo que ir pro hospital. E depois eu fiquei mais um tempo descansando por causa do meu joelho. Então, teve algumas paradas maiores, porque senão não ia dar, não. 800 quilômetros. Mas, cara, te falar, o Caminho de Santiago, na verdade, não é um. Eles são vários, tá? Então, só o caminho espanhol, ele tem vários. Ele tem o clássico, que é o que eu fiz, ele tem o primitivo, acho que ele tem um que se chama aragonês, agora eu não lembro o nome. Você tem, saindo de Portugal, também Lisboa, tem o caminho central, você tem o caminho da costa, você tem vários caminhos que você pode seguir. Como você tem caminhos que começam desde Paris. Tem um sul-coreano que eu conheci, ele andou mais de 2.000 quilômetros. Isso, o que, uns 2, 3 meses? Não lembro qual que foi o tempo, mas foi bastante, cara. Ele andou bastante. E tem histórias de gente que andou muito mais. Então, o caminho de Santiago, ele é um caminho que necessariamente precisa chegar em Santiago. Agora, da onde você sai, qual o caminho que você pega, tanto faz também. Só a pé, a galera faz de bike? Não, tem de bike. De bike é bem famoso. O caminho que eu fiz, principalmente chegando mais perto de Santiago, que vai ficando com um pouco mais de infraestrutura, um pouco mais de asfalto. Então aí você começa a ver mais pessoal de bike, tá? Antes eu vi muito pouco, porque Deve ser outro caminho, outro... os caminhos não eram tão bons assim para bike. Talvez eles pegassem outros caminhos que eu não vi. Mas o caminho, quando eu vou chegando mais perto de Santiago, o caminho de bike, ele mescla um pouquinho com quem tá de a pé. Mas eu acho que também tem de cavalo. E tem uma história muito legal, um livro muito bom que eu li, que chama I'll Push You, de Vou Te Empurrar, que é a história de um cadeirante que fez o Caminho de Santiago de Compostela. Ele desenvolveu uma cadeira especial, né, para fazer o caminho, e aí foi com mais algumas pessoas que foram ajudando ele em vários momentos, e os próprios peregrinos. É impressionante, os peregrinos, eles estão entregues um para os outros de uma maneira assim que é surreal. É surreal, que são pessoas que você nunca viu na vida e estão entregues para você. Você pode pedir o que você quiser. E você pode, putz, me machuquei, cara, as pessoas vão parar para te levantar e te carregar. Caraca, que legal. Vão carregar essa mochila. E eles não vão parar 2 vezes para te perguntar. Eles vão parar, quer que eu carregue essa mochila? Eu vou carregar. E você se apoia no outro e a gente vai chegando até a próxima cidade, ou até pegar um táxi, alguma coisa. Então, assim, eu tive experiências dessa que foram absurdas, assim. Você acha que essas pessoas, você acha que o lugar traz essa conexão que as pessoas estão entregues ou são pessoas que já são desse nível, assim, podemos dizer assim? Olha, eu posso falar da minha... Refletindo, né? Lógico que não dá pra ter certeza. Eu acho que aqui. posso falar da minha experiência, assim, porque eu não tinha ideia de que era assim. E eu fui aprendendo ao longo do caminho. O caminho vai te ensinando, sabe? Ele vai te mostrando. Porque é muito difícil, velho. É muito tenso em termos de desafio físico, mental, espiritual. Assim, todo dia é um desafio.
E as pessoas que estão lá, elas estão entregues para aquilo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o espaço favorece muito, a experiência, a entrega favorece muito esse tipo de experiência, que eu acho que é uma coisa que, de novo, quando você está lá isolado, com menos acesso a estímulos celulares, familiares, problemas. Quando você tira esses estímulos e você está entregue numa experiência que favorece esse tipo de coisas, essas coisas aparecem num nível hard, assim, tipo, parecem muito forte. E aí você começa a se abrir para essas coisas. E aí essas coisas ficam cada vez mais evidentes. Então, assim, tem até a história de um canadense que eu estava num albergue. Eu tava com muita dor no joelho e ele olhou assim, tava com muita dor, né? Tava com gelo, sempre botava gelo. E ele olhou pra mim, nunca tinha visto o cara, nunca tinha visto. E ele olhou assim e falou, você tá com muita dor, né? Eu falei, pô, caralho, pra caralho. E ele falou, peraí que eu sei passar aquelas bandagens, sabe aquelas coisas de esportista que passa aquela fita preta? Salompas, essas coisas. Não, aquelas fita preta mesmo, que coloca no músculo várias, assim, sabe? Sei. Aí você não me pergunta como funciona aquilo. Eu falei, coloca. Mal não vai fazer. E aí ele colocou assim, ele parou o que ele estava fazendo, ele pegou todas as fitas dele que ele tinha, que ele trouxe do Canadá, e deu pra mim assim, colocou no meu joelho, e ele falou, olha, eu vou te dar outra coisa. E ele tirou uma bandagem que se coloca na coxa, também não me explica como funciona, porque eu também não sei. Eu só fui colocando. Ele falou, ó, coloca isso aqui e que isso aqui vai te ajudar a segurar o músculo da coxa. E eu também tenho uns anti-inflamatórios muito bons. Matheus, ele me deu tudo isso de graça. E assim, é meio esquisito eu falar isso, porque ele deu muito de coração e assim, sem titubear. E essas coisas aconteceram ao longo do caminho de forma absurda, de pessoas te ajudando assim, independente. E aí isso vai mexendo com você num nível de, porra, mas por que as pessoas estão me ajudando? Aí é tão óbvio quando a gente lê as escrituras, os textos que tipo, Jesus pregava, do amor pro próximo, independente de quem ele é, de ajudar o outro, de todas as formas possíveis, que eu falei assim, mas eu vou ficar com a sua bandagem? Ele falou, sim, se você estiver bem, você dá pro próximo. Caraca. É todo um ciclo de ajuda. Então, acho que isso explica um pouco como funciona ali o dia a dia com os peregrinos, é muito nessa pegada, assim. É interessante você falar isso, né? Porque refletindo, assim, na cidade, aqui a gente que vive em São Paulo, você tá no seu trabalho e muitas vezes você vê que as pessoas não fazem aquilo de coração, e não tô aqui para julgar A ou B, mas é fazer aquilo para receber aquilo, né? E aí a pessoa faz aquilo para receber aquilo. E quando uma coisa que é natural e me parece ser justamente natural do ser humano, você até espanta, né? Do tipo assim, caraca, o que é isso? Você não acha normal, né? Porque não é uma coisa que você vê no dia a dia, Você né? não vê no dia a dia. Eu acho que a gente vive, vou falar pro São Paulo, acho que a gente vive numa sociedade muito acelerada e muito individualista. E aqui eu tô falando sem julgar também, porque eu faço parte dela. Então acho que eu também fazendo uma reflexão minha sobre o meu dia a dia. Então eu precisando resolver meus problemas, eu precisando crescer, eu precisando ganhar o pão do dia a dia, eu tentando, sabe, ter minhas experiências. Aí você tem algumas experiências com os círculos que você convive e é isso. Mas eu acho que depois dessa experiência que eu tive em Santiago, eu sinto que acho que eu fico um pouco mais aberto para todo mundo, sabe? Eu acho que mesmo não estando no nível que eu era lá naquele caminho, eu tentei adequar da melhor forma possível aqui, né? Porque é difícil pra caramba, cara. É uma sociedade muito difícil, que exige coisas meio loucuras de você. E é até engraçado que quando eu voltei do caminho de Santiago, eu voltei, assim, naquele astral, né? Todo iluminado. Nossa, perdoa todo mundo, deixa eu ajudar todo mundo. Aí passa uma semaninha, né? Passa em São Paulo já... Vai ficar na bad, né? Aí fica difícil, cara, de sustentar. Porque é um clima muito pesado, né? É um clima muito predatório, tipo, de correria, de cobrança, de entrega, de velocidade, assim. E é difícil se manter espiritualizado numa cidade como essa. Que até, eu acho que até dá um valor para essa nossa busca na cidade grande, né? Para as pessoas que buscam isso na cidade grande, né? Porque é difícil, né? Eu ser espiritualizado no caminho de Santiago de Compostela é muito fácil.
Total. Eu ser espiritualizado numa cidade como São Paulo é muito difícil. Eu acho que é aí que realmente mora o grande desafio. Eu falava pra todo mundo. Quando eu voltar aqui vai ser o grande desafio. Porque como que eu vou sustentar isso? É difícil. É engraçado, né? Onde eu estudo, né? Estudo espiritualidade, né? Essas coisas. Cara, é muito fácil lá você estar aberto, né? Você ajudar o próximo, tá ali, sabe? Entender esse valor, essa parte da unidade. Mas quando você tá na rua é outra coisa, porque a pessoa não vai ser boazinha, né? Ela vai te xingar, ela vai passar na sua frente com o carro e vai te xingar. Você vai xingar ela. E assim, como você lida com toda essa situação num dia a dia, né, cara? No metrô. Sustenta aí a espiritualidade que eu quero ver. E eu acho que aí tá ligado com o que a gente tava falando sobre, putz, como que eu vou sustentar as escrituras, sabe? Como que eu vou ser verdadeiro com elas? Sendo verdadeiro comigo mesmo. Cara, eu sou um ser humano, eu tenho minhas falhas, eu tenho meu lado sombra. E às vezes eu fico bravo, velho. Às vezes eu tenho raiva, às vezes eu tenho ódio, às vezes eu não quero perdoar. E tá tudo bem, não me faz um ser menos espiritualizado e menos iluminado. Eu sou filho de Deus. E até faz mais, se for pra entrar na comparação, quando você reconhece isso, né? Ah, sim. Não no sentido de comparar, mas assim, te traz mais esse senso de espiritualidade quando você se reconhece, né? Com certeza. Porque é como Sócrates fala, né? Só sei que nada sei, né? Quando você sabe que você não sabe, poxa. As coisas acho que fluem Humildade, melhor. né? Eu acho que você se entende como um ser humaninho na sua história, no seu caminho, fazendo as suas coisas, fazendo o melhor possível. Isso te traz um conforto. Um conforto de novo, não no sentido de eu faço o que quer e tá tudo bem. No sentido de, putz, eu não preciso me cobrar tanto assim. Porque Deus não me cobra dessa forma. Eu, pelo menos, não acredito que ele me cobra dessa forma. Ele me criou, ele me ama, ele tem essa relação comigo, eu tenho essa relação com ele. E eu faço o melhor que dá. Às vezes eu chego lá e falo, pô, não deu. Não fiz da maneira que eu deveria ter feito. Vou tentar de novo. E tenta de novo. E tenta de novo. Melhora um pouquinho, faz diferente, tenta de novo. E erra, e tropeça, e levanta. E assim se segue. E eu acho que é assim que a gente deveria levar a vida. É um pouco como o caminho de Santiago de novo. É um caminho que você vai tendo experiências e vai tendo vivências e vai tendo erros e acertos. Tem horas que você acerta, tem horas que você erra. Tem horas que você anda mais que você deveria, tem horas que você anda exatamente a quantidade que você precisa andar. Tem horas que você encontra uma pessoa que você gosta muito e às vezes você vai ter que abrir mão dela e ela vai ter que seguir o caminho dela e você vai seguir o seu e talvez vocês se reencontrem. Então é essa ideia cíclica que a gente fala, né? Que a gente fala um pouquinho de... É um grande ciclo de coisas. E não só vida e morte, mas de recomeços. Então acho que na vida a gente vai tendo recomeços e aconteceu alguma coisa, você precisa recomeçar, e aconteceu outra coisa, você precisa se refazer. Então, depois do falecimento do Fê, eu tive que me reinventar. E talvez tenha que me reinventar mais algumas vezes, como eu já tive que fazer. Então, acho que quando você aceita isso, você aceita que você é falho, você aceita que as coisas vão ter que mudar e que você vai ter que se reinventar talvez, você entra em paz com muita coisa. E você para de se preocupar tanto com algumas coisas que são um pouco menores. E que vão mudar, né? E que vão mudar.